Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem conhece o canal, aqui eu falo sobre abuso de crianças e de mulheres. E hoje eu vou falar sobre um acontecimento que não me deixou dormir. Acho que deve ser agora, vai dar 5 horas da manhã, alguma coisa assim. E eu, nem com meus remédios, eu não consegui dormir direito, sabe? Ontem à noite eu tava numa live e de repente chegou a notificação do canal do Paulo e eu fui lá ver o que era o assunto. Chegando lá, ele falava sobre um pastor, o nome dele é Ronaldo. É só isso que eu precisava dizer, o nome desse pastor. O resto dos integrantes da história não vou citar nome não, mas é um pastor chamado Ronaldo. Eu vou deixar o vídeo aqui abaixo desse, para que vocês possam ver. Assim, o Paulo explica bastante sobre a situação, sabe? O que aconteceu, fez a narrativa muito legal, pois editou bastante o vídeo, ficou muito bom o trabalho dele, como sempre. Mas o que acontece? Esse pastor Ronaldo, da igreja do Onipotente, Altíssimo, o poder do Altíssimo Onipotente. Esse pastor é um pentecostal, né? É mais um daqueles que mal chegou na igreja, já deve ter sido ungido, porque da palavra do Senhor ele não sabe nada. Quando a gente vem aqui e fala sobre esses abridores de igreja, desses homens que ficam aí na plataforma falando que são pentecostais, que a igreja pega fogo, a igreja tem poder, o reteté. Quando a gente diz que a maioria deles não estão preparados para estar em cima do altar, tem exceções, lógico, em todos os lugares tem exceções, mas quando a gente fala que a maioria deles não está em cima do altar por amar a Deus, por querer cuidar de ovelha, por querer cuidar de famílias, é por causa do que eu vou contar aqui, sabe? Esse pastor Ronaldo, vou frisar bastante, pastor Ronaldo, ele é casado com uma mulher que, ao meu ver, ela é uma... Tá. Ele é casado com uma mulher e tem essa relação. Dentro dessa relação, ele já traiu ela 6 vezes, ou seja, ele destruiu 6 casamentos. 6 casamentos. E ela ainda tira fotos, coloca no Face, no Instagram, beijando, abraçando um homem de Deus chamado Ronaldo. Eu não sei o que essa mulher sente, o que essa mulher tem na cabeça, o que essa mulher precisa, sabe? Para sair desse relacionamento, precisava, sei lá, para sair desse relacionamento. Mas ela sabendo que o pastor dela, maridão, sabe? Traiu ela 6 vezes, destruiu 6 famílias, sabe? E ela, mesmo assim, continuou com esse homem, mesmo assim, deve que anda de mão dada, né? Entra na igreja como se fosse 2 santos, porque perante a multidão, que eles não pensam em ovelha, não pensam em congregação, não pensam em fiéis, é diante da multidão, igual a flor de lis. Diante da multidão nós vamos mostrar que nós somos uma família. Mas o pastor Ronaldo, vamos lá no pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo pegou uma fiel lá da igreja, né? Mais uma, e começou a ter um caso com essa fiel da igreja. E o marido dessa fiel da igreja
desconfiou, porque ele é obreiro da igreja do pastor Ronaldo. E essa fiel da igreja trabalhava de Uber. Então, o homem muito pacato, um homem muito calmo, um homem muito empoderado, pelo que entendi, né? Não só no canal do Paulo, nas outras reportagens também eu senti que ele era um homem muito calmo. E ele tentou resolver da melhor forma. Falou com ela que, ô minha querida, deixa eu te falar, você tá fazendo isso e isso, não tá legal, vamos separar? Aí ela, não, meu amor, não tô fazendo. Isso é coisa da sua cabeça, né? Porque os infiéis sempre acham que os prejudicados são loucos. Aí eles estavam separando, aí voltaram, estavam tentando, e ele chegou a falar com ela, olha aqui, eu sei que você está fazendo certas coisas, né? Não vou falar o que é que ela está fazendo, mas você sabe. Então, fala comigo, vamos conversar aqui, eu deixo você, as crianças, vou embora, você vive a sua vida, eu vivo a minha. E ela, não, meu amor, a gente vai viver uma vida feliz, a gente tem 2 filhas, nós estamos na igreja do pastor Ronaldo, né? Vamos cá, vamos continuar. É o inimigo que está querendo, né, nos separar. Pois bem, o obreiro, bobão, otário, um coitado da igreja do pastor Ronaldo. Ele vai, coloca um rastreador no carro para saber aonde fiel esposa amada, idolatrada estava. E ele viu um movimento diferente no carro parado por um tempo num lugar, pegou o carro dele e foi atrás para ver onde estava a fiel esposa. Qual foi a surpresa desse homem ao encontrar a fiel esposa juntamente em amassos, beijos e muito amor naquele carro, saindo até fumaça. Quando o pastor Ronaldo viu o obreiro, nossa, o homem valente, homem de poder, correu, covarde, canalha, largou a mulher lá e pintou no 7, como se diz aí, né? Vazou. E ali o obreiro, muito exaltado, aquele homem que era calmo, pacato, a ira brotou dentro dele e ele pegou a fiel esposa e deu nela uns tabrefete. Só que aí ele achou que era pouco, né? Que ele já tinha chegado batendo no carro dela e o carro dele não funcionou, ele ficou nervoso, pegou o carro dela e foi em casa, pegou a bebezinha, filha deles, depois foi na escola, pegou a filha maior, pegou as crianças, levou para um lugar, fez a menina mais velha gravar áudio para falar com a mãe, que a mãe era culpada dela estar indo para o céu. E ali ele atirou fogo no carro, com as 2 alminhas dentro. E o obreiro, quando ele viu o que ele tinha feito, o desespero todo, tem um áudio até que ele gravou falando para a sogra, dizendo para a sogra que ela era a mãe que ele nunca tinha tido. Você imagina comigo, então, se a sogra era a mãe que ele nunca tinha tido, você imagina o amor e a paixão que ele tinha por essa
fiel da igreja. Então, acho que ele achou ali que o jeito de machucar bastante a fiel da igreja era tirar a vida dos anjinhos, das duas filhas. Não sei falar se ele amava tanto as crianças. Não sei se foi um momento de loucura. Só que a fiel da igreja perdeu as duas filhas. Eu sei que depois ele tentou, né, contra a própria vida também. E agora, pastor Ronaldo? E o pastor Ronaldo? Meu jeito de pensar, pelas coisas que eu já estou acostumada a ver aqui nessa plataforma, pastor Ronaldo vai no enterro das crianças, porque o obreiro foi preso, né? Aí o pastor Ronaldo vai no enterro das crianças, vai dizer que estava ali no carro, sim, com a fiel da igreja, mas ele estava aconselhando. Gente, vai ser uma assim, história, sabe? Daquelas que você já está acostumado. Eu estava só aconselhando ela, só que ele já chegou bravo, nervoso, não quis me escutar. Então eu deixei que os dois resolvessem o caso lá e saí para que eles conversassem. Mas dentro da minha cabeça, se eu soubesse que ele ia fazer algo assim com as crianças, eu enfrentaria. O pastor Ronaldo vai falar isso. Pastor Ronaldo vai dizer, como diz o Paulo lá, sentado no sofazinho, talvez com os filhos, a família de mão dada, contar uma história mirabolante, porque os fiéis da igreja do pastor Ronaldo, já tá todo mundo, nossa, o pastor não fez isso, nosso pastor, nosso pastor, mesmo todos sabendo que o pastor Ronaldo já traiu a esposa 6 vezes e já destruiu 6 casamentos, ele ainda continua sendo o pastor Ronaldo. Agora o pastor Ronaldo, além de destruir mais um casamento, ele ainda fez o que ele mais sabe fazer, ganhou almas para Jesus. Porque essas almas foi para Jesus. E quando a gente chega aqui e fala, quando a gente chega aqui e briga, quando a gente chega aqui e grita igual o grito, as pessoas ainda acham que, ai, que loucura, que descontrole. Mas a fiel esposa ainda talvez vai também no velório. Vai chorar muito. Ai, vítima, coitada dessa vítima, né? Apanhou porque estava talvez só se aconselhando com o pastor. Eu já estou resumindo uma história, porque eles, para inventar uma história e fazer de vítima, vai ser uma flor de lis, né? Diante de 2 caixãozinhos brancos. E falar, eu estava me aconselhando com o pastor Ronaldo, esse homem de Deus, né? E o obreiro descontrolado, o obreiro louco, o obreiro que era um homem obsessivo, não me deixava fazer nada, eu não podia fazer isso, nem aquilo outro. Eu estava me aconselhando com o pastor quando ele chegou e bateu o carro dele no meu, e o pastor assustado saiu, e quando eu tentei conversar com ele, ele me espancou. E depois foi lá e pôs fogo no carro, quase me esqueceu. Essa história. E quem não conhece a história do início, quem não conhece a história do pastor Ronaldo, vai falar que obreiro louco, que homem do Satã.
Coitada dessa mulher, né? Além de estar trabalhando, né, no aplicativo, no Uber, o homem perseguidor encontrou ela ali. Talvez vai falar até com o Ronaldo. Era só um passageiro, né? Quantas histórias não pode ser lançada, não pode ser criada aí. E o obreiro maluco, obreiro louco. Tô dando razão pro obreiro? Não, gente. Não. Eu só quero frisar o pastor Ronaldo. Quero o homem que, né? O pastor da ovelha, chamado obreiro, e da fiel esposa. Vocês duvidam comigo? Vocês querem apostar que vão tirar fotos, vão fazer banner, vão exaltar, vão pôr esse pastor Ronaldo lá em cima? Vocês duvidam? Se o púlpito que ele subia tinha 2 degraus, vai ter 4? Porque se todo mundo sabe, se a igreja é ciente que esse pastor Ronaldo já andou destruindo vida de casais, onde era para estar esse pastor Ronaldo? Porque se o obreiro fizer alguma coisa, ele vai para o banco. A fiel vai para o banco. Você ia, que paga seu dízimo um dia, peca um pouquinho só, põe um brinquinho, passa um batom, corta o seu cabelo. Você vai para o banco. Vai ser chamada de mundana, vai ser chamada de Jezebel, por esse pastor chamado Ronaldo. Por esse pastor chamado Ronaldo, da Igreja Onipotente do Altíssimo. E essas crianças pagou, foram, né, como um cordeiro mudo. Eu quase perdi meus filhos assim, sabe? Eu quase perdi. Por causa de um homem chamado... Era o pastor da minha casa. Que não aceitava nada, eu não podia fazer nada, mas ele era igual o Ronaldo. E um dia, ele achou que estava poucas maldades que ele fazia comigo. Ele pegou meus filhos, colocou dentro do carro e só não jogou fogo, porque eu consegui fugir e chamar a polícia. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda acham que... Achavam, né? Que agora problemas do que eles acham, deixa de achar. Que esse homem era um homem bom, porque me dava arroz, feijão, me dava comida, pagava água e luz. Era um bom marido, igual o pastor Ronaldo. Ele deve ser um ótimo marido. Tem uma mulher codependente, uma mulher que não tem autoestima, uma mulher que vive numa religião que não pode separar. Divórcio, não existe segundo casamento. Não existe. Não existe, você pode trair, mas não separe. Porque se você separar, é escândalo. É escândalo viver um divórcio. Mas trair, depois eu vou lá e peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Depois eu converso com Deus. O meu pecado é entre eu e Deus, como diz o pastor Júlio César. Se eu cair, Deus me levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E essas crianças? Essas 2 menininhas?
Eu não duvido que esse final de semana, esse pastor Ronaldo vai estar no altar, no púlpito, no altar mesmo, porque eles são popstar, servindo a Santa Ceia. Eu não duvido nada que esse pastor Ronaldo vá lá no velório e faça um discurso. E faça que todos até aplaudam ele. Por quê? Porque quem fez o mal foi o obreiro. Ele não. Ele não. Ele só traiu. Ele não acabou com a vida de ninguém. De ninguém. Quem fez isso foi o obreiro. Estava possuído. O obreiro que estava cheio de capa. O obreiro era o homem que não conseguia se conter, raivoso, tomado pelo inimigo. O obreiro está preso. O obreiro, talvez nessa hora realmente esteja um homem arrependido, porque pelas reportagens que eu vi, pelas falas das pessoas que o conheciam, diz que nem entende o que aconteceu para ele ter feito isso com as crianças. Isso quer dizer que o homem chegou no limite dele. O homem parou de pensar, parou de raciocinar. E dentro dele, ele não irou. Ele sentiu ódio. Aquele ódio que, tipo assim, a mulher que eu amo, a minha esposa, eu já perdoei ela uma vez. Por que ela está fazendo de novo? Quantas vezes eu senti esse ódio? Mas era só, né? O pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo. Eu vou deixar aí no top principal do vídeo o canal do Paulo, para vocês verem o que aconteceu direitinho e emitir a opinião de vocês sobre o pastor Ronaldo. Beijo no coração de vocês, saúde e paz. E para não deixar de ser mãe não é nada fácil, mas Deus nos capacita. Beijo e abraço para vocês e até o próximo vídeo.